Excelentíssimo senhor desembargador Daniel Farias, presidente desta Egregia Câmara, excelentíssimos senhores desembargadores que a integram, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas presentes, boa tarde. Com mais profundo respeito por esta corte e pela nobre missão que exercem, uso da palavra nesta tribuna para dar voz a quem teve a sua história marcada, que leva em si as cicatrizes por uma tragédia que jamais poderia ter acontecido e que, por força da justiça, não pode ser ignorada. Hoje, para iniciar minhas palavras, trago uma frase de Platão que diz: o juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. Hoje venho sustentar, como advogada da jovem Soraya, um pedido que vai além do jurídico, muito além, é um apelo por sensibilidade, coerência e, sobretudo, por reparação. Excelências, o primeiro fundamento da sentença recorrida, que nos fala que a ausência de relação de consumo não se sustenta, visto que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tanto no artigo 2º quanto no artigo 17 do mesmo, nos diz que o consumidor não é apenas aquele que adquire o produto, mas aquele que o utiliza, e até mesmo terceiros podem se enquadrar, mesmo não tendo a relação direta como consumidor. Logo, analisando a nossa situação onde um produto foi comprado e foi utilizado por Soraya, que era para ter sido utilizado, por Soraya, por conta de algo defeituoso, trouxe e acarretou essa tragédia na vida dessa jovem. Não há o que se falar, Excelência, sobre ausência de relação de consumo quando claramente está prevista a mesma no caso. Soraya, embora não tenha comprado a televisão, pois na época dos fatos era apenas um adolescente, ela é parte protegida da norma consumerista, pois a mesma usufruía do produto no âmbito do seu lar. Excelências, negar essa condição a ela exclui milhares, até milhões de brasileiros dessa proteção legal, visto que se utilizam da norma para suas relações de consumo, mesmo que os mesmos não tenham comprado diretamente. A norma vem para resguardar os vulneráveis. Excelências, Soraya é uma vulnerável. Além de ser enquadrada como consumidora, a data dos fatos tinha apenas 13 anos de idade. De acordo com a nossa Carta Magna, as crianças e os adolescentes têm prioridade, estão no topo de pessoas vulneráveis. Excelências, há uma dupla vulnerabilidade por parte de Soraya e negar a ela a vulnerabilidade consumerista estará invalidando a eficácia do Código de Defesa do Consumidor. O segundo ponto, Excelências, que fala sobre a prescrição, não deve se sustentar também, visto que a época dos fatos era apenas um adolescente, que só pode ajuizar uma ação quando atingir uma certa idade. Entendido não só no nosso ordenamento jurídico, como também na jurisprudência. Já é consolidado. Então, a prescrição, ela sequer pode
começar a ser contada para os absolutamente incapazes. Aqui falamos de pessoas até 16 anos. A partir dos seus 16 anos, o prazo prescricional poderá ser contado. Excelências, como já falado, devemos nos utilizar do Código de Defesa do Consumidor, que tenha os seus prazos prescricionais próprios. Visto isto, devemos analisar que no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional para se ajuizar esse tipo de ação é de 5 anos. Se fizermos a contagem, Soraya ingressou com a ação em junho de 2016, estando no prazo, onde a mesma tinha até 2017 da contagem dos seus 16 anos para propor a ação. Ademais, o acidente de consumo está extremamente comprovado, provado. Há provas. E aqui, falando em culpa, a culpa é irrelevante, visto no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que a responsabilidade é objetiva. É irrelevante a culpa, pois o nexo causal está presente. Está presente. E, excelências, o que se pede não é dinheiro, não é reconhecimento, não é 15 minutos, não é 10 minutos de fama, mas o reconhecimento de uma dor. Uma criança, um adolescente cresceu marcada, com cicatrizes que levará para o restante da sua vida, por conta de um defeito em um produto que deveria trazer segurança, lazer, mas que acabou por trazer sofrimento para a mesma e, com certeza, para a sua família. Por isso, excelências, requer-se o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a relação de consumo ora comprovada, assim como afastando a prescrição onde está no tempo correto e condenando a ré ao pagamento de 50 mil por danos morais e 50 mil por danos estéticos, como uma forma de compensar, ainda que minimamente, a irreparável perda sofrida. A justiça, excelências, ela não pode devolver a visão de Soraya, mas ela pode devolver a sua dignidade. Muito obrigada.